pedindo para que o Senhor nos dê mais fé, que o Senhor nos dê mais intimidade com Ele, que Ele nos livre de todas as amarras, de todas as vendas que muitas vezes nos impedem de estar mais perto dEle, de enxergar a grandeza do nosso Senhor, de enxergar o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno. E eu queria que todos nós, em uma só voz, em um só clamor, orássemos juntos. Amém? Senhor, nos colocamos diante da Tua presença agora, Pai. Nós clamamos, ó Deus, a Ti, porque sabemos que Tu és o nosso libertador, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos livre de todas as amarras, de todas as vendas. Oh Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar mais perto de Ti. Nós queremos, ó Pai, adorá-lo com intensidade. Nós queremos render a Ti todo o nosso ser, ó Pai. Mas muitas vezes, os nossos olhos estão voltados para outras coisas que não são coisas do Teu reino, que não são coisas, ó Deus, vindas do Teu coração. Nos liberta de tudo isso. Nós desejamos ser íntimos do Senhor, nós desejamos conhecer o Senhor profundamente. Que em nome de Jesus nós sejamos libertos essa noite. Nós clamamos e pedimos em Teu nome, Jesus Cristo. Só Tu és digno de toda adoração. Canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Coisas do Teu reino, do Teu caráter, lapida as nossas vidas, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, só Tu és, digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu.
nossos valores firmados no Teu reino. Nós desejamos isso, Pai. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou Esse é o nosso desejo. Mostra quem Tu és e Nós Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Somente a Ti, que és exaltado no nosso meio, no meio dos louvores do Teu povo. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa vida como oferta no Teu altar. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir esse Deus exaltado? Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Antes de você se sentar, se puder cumprimentar umas 10, acho que 10 é pouco, umas 15, 20 pessoas ao seu lado. Dá um abraço nela. Diga o quanto ela é bem-vinda aqui nesse lugar. Que bom que você veio aqui essa noite, que bom que você permitiu que Deus te trouxesse aqui essa noite. E como é maravilhoso, né, irmãos, nós começarmos cantando que Ele é o nosso fundamento, que a nossa fé, tudo aquilo que nós construímos está nele. Que isso seja não só cantado agora, mas que isso seja algo que reverbere em nosso coração, por toda a nossa vida, porque a importância de Jesus ser o nosso fundamento é muito grande. E que bom que você está aqui, porque eu tenho algumas novidades para te passar da nossa livraria. E falando um pouco sobre Jesus, chegou um livro bem legal, muito interessante, do Marcos Lucado. O nome dele é Um Coração Igual ao de Jesus, lições e exemplos do Filho de Deus para uma vida mais feliz. Custa apenas R$10 esse livro aqui, curtinho, pequeno. Você consegue ler ele em poucos dias. Ele vai trazer algumas lições. Por exemplo, hoje talvez você deve ter tido algum desafio na sua empresa, na sua família, nas suas amizades. Todo mundo tem desafios todos os dias. E esse livro nos inspira a olharmos
com uma ótica de que Jesus faria em nosso lugar. Nesse momento, nessa situação, como Jesus agiria. Nosso coração está sendo trabalhado dia após dia para se tornar um coração igual ao de Cristo. E Max Lucado traz aqui pra gente algumas lições de como fazermos algumas coisas conforme Jesus Cristo faria. E aqui nós temos 2 livros sobre ansiedade. Do Max Lucado, que a igreja já conhece, muitos irmãos já têm, que é O Fim da Ansiedade. Esse ele é um pouquinho mais carinho, ele custa R$25. Não posso nem falar que é caro, né? É um valor um pouquinho maior, apenas R$25. E um outro que é uma novidade, que é do Augusto Cury, custa apenas R$10 também, é Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Augusto Cury é um dos maiores pensadores contemporâneos, aí ele é cristão, então ele traz uma abordagem bem interessante sobre ansiedade, uma abordagem bíblica também sobre isso, como podemos enfrentar. Ele diz até que a ansiedade tem passado a depressão como o mal do século, muitos têm se tornado depressivos por conta dos transtornos de ansiedade, então tem uma abordagem bem legal, os irmãos podem passar depois no balcão de informações. Eu trouxe apenas 3 para não delongar muito, mas tem muitos outros livros que chegaram, 3 do Max Lucado também bem interessante. Vocês podem estar passando lá, o livro mais caro que chegou é R$25, então a gente não pode nem falar que é caro, o valor mais alto. Tem livro de 10, 15, 20, R$25, você pode passar ali que chegou bastante novidade. Continuando com os avisos, retiro e imersão, tá logo aí, julho já está chegando, meus irmãos, já passaram-se 6 meses do ano, passaram-se correndo esses 6 meses. Só para avisar algumas coisas do retiro de imersão dos jovens. Vai ser meninos e meninas juntos, não vai ser separado. As vagas de meninas já estão quase se encerrando, porque lá os dormitórios serão separados. Então as vagas de meninas já estão bem preenchidas. Restam algumas vagas ainda, então corre, pega a sua ficha. Se você pegou a sua ficha, devolva preenchido o quanto antes, para você, menina, não ficar sem sua vaga. Já os meninos, temos uma quantidade maior ainda de vagas para preencher. Isso não quer dizer que você pode deixar para a última hora, porque essas vagas podem, disparar essa semana e você talvez ficar sem. Então venha, passe no balcão de informações, pegue uma ficha, vem na secretaria, pode pedir também no WhatsApp, a gente encaminha para você imprimir depois e você mesmo escrever, mas não deixe de participar, jovem, você acima de 18 anos, nos dias 12, 13 e 14 de julho, nós não parcelamos mais, infelizmente a partir dessa semana, vamos estar conseguindo fazer em apenas uma vez só, no boleto, ou também no cheque, ou trazendo o valor aqui à vista, mas não deixe de participar e de investir na sua vida. Hoje, se você está aqui, você está na terça-feira de esperança, e nós estamos falando sobre protetor solar, sabedoria que Eclesiastes traz para nós, ou seja, Eclesiastes é um livro bem interessante, que o sábio Salomão escreveu e deixou algumas dicas para nós, como vivermos e levarmos algumas situações no nosso dia a dia, com base bíblica, com uma sabedoria imensa, esse homem escreveu e vem direto para o nosso coração, então que Deus possa abençoar a sua vida já já com a palavra. Panorama do Novo Testamento, hoje é o último dia que nós estaremos avisando sobre o curso do Panorama do Novo Testamento, afinal precisamos fazer o pedido dos materiais, então se você não der o seu nome essa semana, ainda hoje, você pode correr o risco de ficar sem o material, tá bom? Vai se iniciar no dia 2 de julho, é um curso com certificação, se você ainda não deu o seu nome, corre dar o seu nome lá para poder participar com a gente, um curso bem interessante. E cerimônia do Barbaracá é as bênçãos dos pais para seus filhos. Quem pode participar? Filhos de pais batizados aqui na igreja, filhos que completaram 12 anos, ou filhas que completaram ou irão completar 12 anos ainda esse ano. Vocês podem participar, deixar o seu nome no balcão de informação, mas em breve nós estaremos trazendo para você mais algumas informações, como funciona, o dia que vai ser, o que você precisa fazer, e você vai entender tudo certinho. Você que tem filho ou filha e é batizado aqui na igreja, é membro da nossa comunidade e tem 12 anos, o seu filho ou sua filha, ou irá completar ainda esse ano, tá ok? Você pode passar ali, deixar o seu nome que nós entraremos em contato. E no domingo, dia 4 de agosto, mesmo dia que os novos membros serão recebidos aqui, nós também faremos o batismo infantil. Então você também que é membro da comunidade, pode ser você ou seu marido, alguns de vocês que sejam membros da nossa comunidade e deseja batizar o seu filho menor, passe também no balcão de informações, estaremos entrando em contato mais em breve para algumas outras informações. E aqui a gente vai deixar alguns recadinhos agora relacionado às redes, então agora muita atenção, você que participa dos homens, das mulheres, adolescentes, jovens, fruto maduro, tem alguns avisos, e o primeiro é da cantina que os adolescentes estarão realizando
após o culto de domingo. Domingo agora vai ser o retiro das meninas, estamos com grandes expectativas pelas meninas que irão participar. Então estejam em oração, meus irmãos, abençoando a vida dessas meninas. Cremos que Deus vai fazer algo extraordinário naquele local. E no culto da noite, às 7h30, na recepção, nós vamos vir e participar depois da cantina. Então não vá embora no domingo à noite sem antes passar ali, pega um pastel com a gente, pode levar para sua casa, a gente embala para você, mas passa lá e todo o recurso é revertido para os retiros dos adolescentes. E quinta-feira, no dia 27 de junho, teremos o Arraiado Fruto Maduro, 1h30 da tarde, aqui no Salão Social. Venha a caráter, você que é da melhor idade, já separa um chapéuzinho de palha, já separa já aquela calça com alguns remendos diferentes, uma camisa no estilo, dá uma pintadinha na cara e vem participar com a gente. Vai ser um prazer te receber aqui. Na quarta-feira, dia 26, às 7h45, é o dia dos adolescentes. Herói parte 2, nós vamos falar como nesse mundo hoje de tantos heróis no cinema, e essa coisa tão grande que os adolescentes hoje vão assistir no cinema, nós queremos trazer o aspecto do maior herói de todos, que foi Cristo, é e sempre será. Então nós falamos uma vez ano passado com eles a respeito disso, vamos repetir a dose porque foi bênção demais. Então você que tem adolescente, você que é adolescente, você que conhece algum adolescente, quarta-feira, 7h45 aqui na igreja. E na quinta-feira, dia 27, às 20 horas, aqui na igreja também teremos o encontro da rede. Teremos não, né? As mulheres terão o encontro da Rede Mulher, às 20 horas aqui na igreja. Então venha, traga sua amiga, vai ser um tempo bom para você. E na sexta-feira, no dia 28, mesmo horário, mesmo local, vai ser a vez dos homens. Então, quem vai ficar com as crianças na sexta vai ser os homens. Quem vai ficar com as crianças... contrário. Quem vai ficar com as crianças na sexta serão as mulheres. E na quinta os homens. É só inverter, negocia lá e vem participar aqui. Vamos colocar de pé, meus irmãos, esses são os avisos. Se tantas coisas assim acontecem, é porque Deus tem abençoado essa igreja financeiramente para investir na vida de pessoas. Então o que nós viemos devolver aqui não é nosso, é o que Deus proporcionou para mim e para você, para que nós pudéssemos conquistar um dia. Mas tudo isso que você traz aqui é revertido em vidas, não apenas em objetos, não apenas em luzes, em aparatos eletrônicos, mas isso é revertido em vidas. Então se tudo isso está acontecendo, é graças à sua contribuição. Vamos orar? Paizinho, te coloco, Deus, agora em suas mãos, Pai. Cada mão que vai depositar aqui à frente, cada mão que vai trazer de volta aquilo que não é nosso, Pai, mas aquilo que é do Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor proporcionou para nós, Pai. Paizinho, traga provisão diária de bênçãos, traga uma vida frutífera, uma vida maravilhosa na sua presença, uma vida, ó Pai, que nós podemos, ó Pai, não só doar financeiramente, mas doar do nosso esforço para o seu reino, Pai. Também te pedimos essa noite que o Senhor abra as portas sobre a casa daqueles que querem vir um dia aqui à frente do ar, mas não tem as condições. Paizinho, abra o comércio dessa cidade, abra as portas das empresas, Pai, que essa terra seja uma terra fértil, em nome do Senhor Jesus, amém. Meu irmão, venha com alegria, traga com alegria aqui à frente, enquanto nós cantamos a primeira canção. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força.
paga a aflição e com as dores do meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Amém? Tem povo mais alegre que criança aqui nesse lugar? Queria convidar as facilitadoras que venham à frente. E todas as crianças de 3 a 11 anos. Essa meninada alegre, feliz. Crianças de 3 a 11 anos podem vir à frente com suas facilitadoras. Enquanto as crianças já podem indo se dirigir ao seu culto infantil, queria convidar o Ministério de Intercessão que vem à frente, junto com os presbíteros. E você que está na sua 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha, você pode vir à frente que nós estaremos orando com você. Enquanto se você não vai vir à frente, continue louvando a Deus, continue adorando a Deus no seu local. Então você que está na sua 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha, pode vir à frente. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri
que eu preciso estar em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, vai ser difícil largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará.
Sim, Pai, nós confiamos no que o Senhor nos diz, Pai. Tua palavra é perfeita, é agradável. Senhor, a Tua palavra, Pai, ela é, Pai, totalmente escolhida para as nossas vidas de uma forma, Pai, totalmente particular, Pai. Cada um de nós, Pai, talvez receberemos uma palavra nessa noite, seja na oração, no louvor, na pregação, mas que essa seja a palavra que venha transformar o nosso interior, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor continue essa obra, nesse culto, nesse serviço que prestamos a Ti, Pai, pois mais do que uma apresentação, por mais que às vezes aparente, Pai, que nós estamos apenas recebendo, Pai, mas nós queremos, Pai, dar, Pai, para Ti, Senhor, um sacrifício de louvor, Pai. Não que o Senhor precise de alguma coisa, Pai, mas a Tua igreja deseja Te servir nessa noite. A Tua igreja deseja oferecer, Pai, um coração quebrantado, um coração contrito, um espírito pronto para receber mais de Ti, Pai. Por isso aquieta a nossa alma, o nosso coração, e que nós possamos dar liberdade para o Senhor agir nessa noite, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos desafios, Pai, em que às vezes não completamos de uma forma correta, Pai. Que o Senhor nos dê capacidade para suportar as adversidades e seguir adiante com grande força, com grande alegria, que vem diretamente de Ti, Pai. Nós Te agradecemos por tudo. Glórias a Deus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Valeu, galera do louvor. Abençoar este momento. Meus irmãos, muito bom estar com vocês nessa noite, para falarmos um pouco a respeito da palavra do nosso Senhor. O pastor Denis já está retornando de férias, daqui a pouquinho ele já está com a gente. Acredito que no mais tardar amanhã, quinta-feira, ele apareça por aí. A gente já está com saudade dele, da família dele. Daqui a pouco ele está aí, manda um abraço para todos. E daqui a pouquinho ele estará conosco para nos ajudar, para liderar a igreja, né, nos propósitos do reino. Amém? Quem está engajado nos propósitos do reino? Amém? Amém? Pouca gente está engajado. Quem está engajado nos propósitos do reino? Amém? Melhorou um pouquinho. Mais um tempinho a gente consegue coro total. Esse é o objetivo. E nós estamos aqui para falar um pouco de protetor solar, né? Como a gente vai falar de protetor solar num dia frio? Começou o frio, né? Tô vendo todos os irmãos mais encapuzadinhos, a gente já está com blusinha, tem gente mais elegante, né? E essa série de mensagens, apesar de parecer contraditória, né, que a gente acabou de entrar no inverno, ela fala, na verdade, a respeito de sabedoria bíblica para viver debaixo do sol. Ela fala a respeito de como agir nesse mundo que às vezes parece tão confuso, nesse mundo que nos deixa perplexos todos os dias. Quem aqui ficou confuso hoje por alguma situação? Alguém me ajuda? Ninguém ficou confuso hoje por alguma situação? Não é estranho? Às vezes a gente está no nosso dia a dia, né? Tá tudo fluindo bem, e do nada aparece alguma coisa e a gente para e pensa, nossa, que situação estranha, que situação contraditória, que situação que não deveria ser assim. E justamente essa série de mensagens é para nos fazer refletir a respeito das coisas que acontecem na vida. Primeiramente eu quero introduzir com vocês a dinâmica dessa série de mensagens, para que nos próximas pregações do pastor, do Tânia, você entenda qual que é a dinâmica da sabedoria. Primeiramente, Deus o que Ele faz? Ele cria e ordena todas as coisas. Ele cria e ordena o universo, as leis da natureza, tudo que acontece, ação, reação, o homem, tudo foi criado por Deus. O sábio, que é o que nós buscamos ser, nós queremos ser sábios, queremos entender as coisas. Qual é o princípio da sabedoria? Primeiramente, nós tememos a Deus. Porque se Deus ele cria e ordena, não seria sábio da nossa parte não temermos a Deus, ou seja, respeitarmos. Entendemos que Ele é o Criador, que Ele é o ordenador e que o que Ele faz não pode ser revertido, né? E o sábio, além de temer a Deus, o que ele faz? Ele observa o mundo. Então, a primeira parte da mensagem, nós vamos observar alguma situação e trazer alguns versículos da Bíblia para que a gente possa refletir junto. E por último, é a sabedoria, que é o que nós viemos adquirir aqui, que é o que nós vamos adquirir através do livro de Eclesiastes. O que é a sabedoria? Sabedoria é como viver no mundo, como atuar no mundo. Deus cria e ordena o mundo. O sábio, ele teme a Deus, confia que Deus é infalível e observa o mundo. E a sabedoria vem para nos ensinar a viver no mundo.
O livro de Eclesiastes, ele podia se chamar o sábio sincero, porque Salomão é muito sincero nesse livro. Ele não tem muitas papas na língua. Ele fala realmente o que ele quer falar. Ele traz reflexões sobre a vida. Ele critica e avalia o comportamento humano e sua relação com a natureza, o próximo e Deus. Ele traz recomendações, resoluções de um grande rei que teve acesso a diversas experiências boas e ruins da realidade humana. Salomão, meus irmãos, que é o autor desse livro, ele teve acesso a todas as coisas da natureza humana em seus extremos. Ele teve grandes derrotas, grandes vitórias. Ele teve grande luxo e teve períodos de dificuldade também, apesar da sua prosperidade no reino. Ele teve períodos de idolatria, ele teve períodos que ele se afastou de Deus, ele teve períodos de grande prosperidade. Quem melhor para nos falar a respeito da vida, senão alguém que passou por diversas coisas? Às vezes nós jovens, nós pensamos que nós sabemos tudo, mas nós não temos experiência. A experiência é uma excelente professora. Então você que é jovem, escute seus pais, escute seus avós, escute as pessoas que viveram mais do que você. Porque na teoria parece que tudo é muito fácil. Mas chega na prática, às vezes a gente patina um pouco. E talvez a gente possa ganhar maturidade por ouvi-los. E é justamente o que nós vamos fazer hoje, ouvir um grande sábio, que é Salomão. E esse livro ele é considerado como ácido, ou mal-humorado muitas das vezes. Porque ele aparenta negativismo, melancolia. Ele parece ser um livro triste, sabe? Se você lê Eclesiastes do começo ao fim de uma vez, talvez você não consiga lê-lo. Porque parece um pouco triste, meio negativo, sabe? Parece que vai tudo dar errado depois que você lê. Parece que não vale a pena mais viver a vida, porque são muitas reflexões profundas. E nós queremos trazer aqui de uma maneira fácil, para que você adquira essa sabedoria que só vem de Deus. E hoje a gente vai falar de justiça e injustiça, né? Talvez o paradoxo ou a dualidade que nós mais vemos nos nossos dias atuais, né? Quem viu uma situação injusta hoje? Hoje eu vou pedir ajuda de vocês, porque eu quero saber. Quem viu uma situação injusta hoje? Alguns aí. Então, todo dia nós vemos situações de injustiça. Nós vemos situações em que as coisas acontecem de uma forma que não deveriam acontecer. E hoje eu quero me pautar apenas nesses dois princípios, né? Como agir num mundo de injustiça, né? Nós vamos primeiro nos atentar um pouco qual o produto da injustiça. Primeiro, ela traz desesperança e desânimo. A gente não fica desanimado quando a gente vê injustiça? Nós não ficamos desesperançosos, o nosso ânimo vai lá embaixo, quando a gente vê uma situação e fala, não era para ser assim. Era para essa pessoa ter isso e aquela não ter aquilo. Era para aquela pessoa, né, com o perdão da palavra, se estrepar e a outra teria que se dar bem. A gente não fica toda hora corroendo isso em nós, trazendo desesperança e desânimo. O que mais? Ela inibe os esforços de quem busca justiça. Porque você começa a se esforçar para buscar a justiça, certo? Você começa a tentar agir de uma maneira correta, né? Só que chega um ponto que você fala, é tanta injustiça que eu não tenho mais como me esforçar. E a gente tem que entender que enquanto, é uma via de mão dupla, enquanto a gente busca a justiça, alguém está buscando a injustiça. E normalmente essas coisas se conflitam. Ou seja, anula os nossos esforços na vida debaixo do sol. Ela dissemina perplexidade, chocando, deu um bug ali nas letras ali, mas resumindo, ela nos deixa perplexos porque a gente entende da seguinte forma, colhe quem planta. Qual o outro ditado? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A gente entende dessa forma, olho por olho, dente por dente. A gente entende causa e efeito. A gente faz, ganha uma recompensa. Você plantou X, vai colher X. Plantou Y, colheu Y. É assim que a gente vê a vida. E a injustiça nos deixa perplexos por isso. E por último, que é aí onde eu quero chegar mais, é que ela traz ressentimento ao cristão que tenta entender o paradoxo entre o Deus bondoso atuante em um mundo mau. Vamos conversar sério. Você já parou para pensar nisso? Como que Deus é bom e existe tanta maldade na Terra? Como que Deus ele é soberano, tremendo, poderoso e existe tanta maldade na Terra? Isso acaba nos trazendo esse pensamento. E o sábio, meus amados, ele não se esquiva de questões difíceis. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você. Não se esquive de questões difíceis. Essa é uma questão difícil e é uma questão que nós não vamos responder com as seguintes outras questões. Qual a origem do mal?
De onde surgiu o mal? Por que Deus permite isso? Porque a gente não vai chegar em lugar nenhum. Essas perguntas levam a outras perguntas, que levam a outras perguntas. Então, qual é o nosso papel que a gente falou do sábio? Temer a Deus e observar? Observar o mundo. Esse é o nosso papel. Epícoro de Samos foi um filósofo grego do período helenista. Ele disse a seguinte situação. Ele falou, se Deus pode acabar com o mal e não faz, ele não é bom. E se não pode, não é onipotente. Ele é um ateu, claro. Bertrand Russell, ele falou o seguinte, também filósofo ateu. Dizem que a existência de Deus é necessária a fim de que haja justiça no mundo. Na parte do universo que conhecemos, há grande injustiça. E não raro, os bons sofrem, os maus prosperam, e a gente mal sabe qual dessas coisas é mais molesta. Ou seja, qual dessas coisas é mais difícil. Se é os bons que sofrem ou os maus que prosperam. Então, se nós trazermos para o campo das ideias, da filosofia apenas, né, do pensamento humano, a gente nunca vai chegar a uma resposta. Porém, a Bíblia nos dá algumas dicas a respeito disso e nos faz refletir de como nós podemos atuar nesse mundo injusto. Eclesiastes 4, de 1 a 3, diz o seguinte, de novo, voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Percebeu a melancolia do livro? Porque eu falei? Porque ele parece que o sábio, ele pensou e falou, olha, em meio a toda essa injustiça, as lágrimas que não são enxugadas, a opressão sem consolo, né? Qual que é a melhor coisa? Eu considero que os mortos são mais felizes que os vivos. Eu considero que aquele que ainda não nasceu, ele tem mais privilégios do que quem nasce para viver nesse mundo difícil. Mas ele para por aí? Ele não para. Primeiro, ele reflete um pouco. E eu gostaria de chamar a refletir a respeito das manifestações da injustiça que nós temos na nossa terra. As manifestações da injustiça que são relatadas no livro de Eclesiastes. Primeira coisa, a injustiça, ela se manifesta quando alguém desfruta do trabalho alheio, né? Eu acho que muitos conhecem isso aqui. Quem já assistiu esse filme? O Riquinho? Bastante gente, hein? É mais ou menos da minha época, não é tanto da minha época. Mas a gente lembra do Riquinho. O Riquinho, o que ele fazia? Os pais dele eram ricos, milionários, e ele fazia o papel de torrar tudo, de gastar tudo. Essa é uma das injustiças que o sábio viu. Ele viu e falou assim, pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. O sábio reflete e fala, olha, a gente tem tanto trabalho, a gente se esforça tanto, a gente desenvolve as coisas, a gente, né, todo dia matando um leão, para que talvez alguma pessoa receba isso e desfrute de uma maneira deliberada. Não continue a dar evolução àquilo, e isso é uma injustiça. Essa é uma das manifestações da injustiça que o sábio traz. E o sábio vai caminhando e vai vendo mais manifestações. Ela se manifesta quando os agentes da justiça se tornam injustos, né? É aquele negócio, sou ladrão, chama a polícia, né? É aquele negócio, tudo ao contrário, tudo ao contrário. Nós vemos hoje essa inversão de papéis. Nós vemos hoje, uma das maiores dificuldades nossas, nós vemos a inversão de papel da justiça, de quem nós precisamos, de quem nós cobramos a justiça, de quem a justiça deveria ser feita, existe um poço de injustiça. Isso nos traz essa depressão, isso nos traz esse pensamento negativo, de que as coisas nunca vão dar certo. Porque onde nós deveríamos buscar a justiça, existe a corrupção. Não é o nosso cenário de Sertanópolis, mas se imagine morando no Rio de Janeiro, numa favela, onde você vê os traficantes de um lado e você vê os policiais que deveriam te ajudar, deveriam dar apoio, formando uma milícia. O que é melhor? O que é melhor no caso? Não é o nosso cenário, mas existe injustiça deliberada entre aqueles que deveriam ser os agentes da injustiça. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade.
e segue o sábio discorrendo a respeito da injustiça. Ela se manifesta quando a hierarquia contribui com ela. Meus irmãos, quantas vezes a gente ouve que eu fiz aquilo errado, mas porque meu chefe mandou. Eu fiz aquilo errado, mas porque eu sou só um funcionário. Alguém me mandou, eu tive que fazer. A gente não viu tanto na Operação Lava Jato, secretárias, executivos, né, que faziam transferências enormes de dinheiro, e quando são perguntados, eu só fiz o que me mandaram. Né? Não tinha nenhuma pulga atrás da orelha, não tinha nada que poderia levá-lo a refletir, a pensar se aquilo estava certo, se aquilo estava errado. Então, uma das grandes manifestações da injustiça é quando as pessoas são forçadas, entre aspas, a fazer isso. E o sábio em Eclesiastes 5:8 diz isso também. Se você vir o pobre oprimido numa província, ou num estado, né, nos nossos dias, e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta, ou seja, a escadinha. Se você vê uma injustiça acontecendo, se é uma questão social, se é algo que tem afetado a sociedade, sabe que existe gente por trás disso, por cima disso, ocasionando essa situação. Uma outra manifestação da injustiça é quando os bons são influenciados pela maldade. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. Quantas pessoas a gente não viu, principalmente, às vezes, tem em todos os lugares, mas o que sempre está em evidência é no cenário político. Quantas pessoas nós não vimos se corrompendo? Quantas pessoas nós falávamos, não, esse cara vai fazer a diferença, essa pessoa vai fazer a diferença, essa pessoa vai chegar lá e vai brilhar como um luzeiro, e a pessoa de repente se corrompe. E de repente ela é cega pelo suborno, ela é cega pelo jogo. Essa é uma grande manifestação da injustiça, quando os bons começam a se corromper. Outra manifestação da injustiça, quando os bons morrem cedo. Não sei se vocês conhecem essa pessoa, Martin Luther King Jr., um dos maiores lutadores, um dos maiores guerreiros a favor da igualdade racial. Ele vivia em um tempo onde os banheiros eram separados, os bebedouros eram separados, as praias eram separadas. E ele morreu com apenas 39 anos, por conta de um atentado. Ele era uma voz que clamava em meio a um ambiente onde a segregação racial era algo aceito. Era algo que todos falavam que era importante para a higiene. Olha para você ver o tamanho da perversidade. Que era importante para que haja separação social, para que haja controle. Ele falava ao contrário, ele falava, eu tenho um sonho de ver as raças unidas. E ele tinha uma frase muito legal que é, eu não me preocupo com o grito dos maus, eu me preocupo com o silêncio dos bons. Eu me preocupo com o silêncio dos bons. Ele era uma pessoa iluminada, era uma pessoa importantíssima para todo esse cenário e morreu cedo. E o sábio discorre sobre isso também, ele fica indignado, ele fala, nessa vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Esse é um absurdo. Uma pessoa boa morre cedo e a outra pessoa, né, ela ruim, ela tem um funeral talvez melhor do que alguém que teve uma vida tão triste. Né? A gente vê isso. Às vezes você vai no velório de um traficante repleto de gente, você vai no velório de um poeta, de um músico, de alguém, não que esses sejam superiores, mas estou dizendo, alguém que produziu alguma coisa para alcançar corações, para alcançar vidas, que seja, e essa pessoa às vezes vazia. Às vezes mais repercussão da mídia em situações de pessoas, né, que não tiveram uma boa índole apenas para ganhar dinheiro. Essa é uma das situações de injustiça. E por último, a injustiça se manifesta quando há escassez de justos. E aqui eu coloco a foto do nosso amigo Noé. Vocês lembram a história de Noé? Todo mundo caçoando dele. Ele era considerado o único justo na terra. E sabe o que Deus falou para ele? Falou, Noé, constrói uma arca que eu vou mandar chuva, que eu vou destruir a terra para que eu continue, através de você, a geração humana. E Noé, mesmo sendo o homem mais justo da terra, ele era caçoado, ele era ridicularizado. Então, quando há escassez de justos,
a injustiça, infelizmente, ela reina. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. É isso que o sábio quer nos trazer nessa noite. Talvez você tenha ficado, cabisbaixo com tudo isso que eu te falei. Por quê? Porque a injustiça nos nossos dias é a regra e a justiça é a exceção. Alguém falou o contrário disso nessa noite? Pelo que nós temos percebido? A injustiça é a regra e a justiça é a exceção. Os justos são penalizados e o injusto, ele é exaltado. Nós temos visto isso em todos os âmbitos, em todos os poderes, em todas as situações. Só que existe então um caminho, existe uma forma de se reverter essa situação. O sábio vai nos trazer algumas lições e eu quero que você preste muita atenção. Porque quem vai falar ao seu coração é o Espírito Santo, amém? Porque o Senhor nos traz, meus irmãos, não apenas para viver uma espiritualidade sensitiva, que na hora dos cultos a gente se derrama, na hora dos cultos a gente chora, na hora da oração a gente pede, mas na hora da prática a gente não faz nada. Na hora de praticar a justiça e evitar o mal, nós não fazemos nada. Nós choramos pelas nossas perdas pessoais, mas não choramos pelas perdas coletivas. Nós olhamos as coisas que acontecem no mundo, isso não nos entristece mais. Mas quando nós batemos o nosso dedinho no armário, a gente chora. Apenas por um dedinho. E dói, né? E dói. Mas nós precisamos ser contritos e agir contra toda essa injustiça. E o sábio, ele nos dá 4 propostas contra a injustiça que eu quero falar com vocês. Primeiro, ao invés da competição, qual que é uma das principais causas raízes de toda a injustiça? É a competição, a ambição desmedida, o desejo de ter, o desejo de ser melhor, o desejo de ser superior. Meus irmãos, se o desejo de ser superior não habitasse em nós, a gente estava no jardim do Éden ainda. Já parou para pensar nisso? Se nós não tivéssemos uma ambição egoísta, nós estaríamos ainda no jardim do Éden. Porque o nosso desejo foi ser como Deus. O nosso desejo foi ter a sabedoria de Deus, atuar como Deus. Então, ao invés da competição, ao invés de puxarmos o tapete um do outro, ao invés de torcermos para o fracasso do nosso adversário, do nosso adversário, você não torce para o fracasso do seu amigo. Eu estou falando para você que torce para o fracasso do seu adversário. Do seu adversário. Do seu amigo você não torce para o fracasso dele. Mas você que torce para o fracasso do seu adversário, ao invés da competição, ao invés de querer acumular, busque uma vida de satisfação. Seja satisfeito com o que Deus te deu. Se cada um de nós formos satisfeitos com a família que nós temos, com o recurso que nós temos, buscarmos desfrutar, viver uma vida plena na presença de Deus e deixarmos a competição um pouco de lado, a ambição um pouco de lado, a justiça prevalecerá. Porque no nosso mundo capitalista, os recursos são limitados. Às vezes quando você busca mais, você pensa, eu estou me favorecendo, eu estou indo além, eu estou fazendo, está acontecendo. Mas você pode ter certeza que alguém está em falta. E eu não sou socialista. Eu não sou socialista, meus irmãos. Não é minha ideologia. Mas alguém está em falta porque Deus pede para que o povo dele seja generoso. Para que o povo dele seja grato, satisfeito. E é isso que o sábio diz. Ele diz que descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Porém, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Contente-se com seu punhado. É melhor ter um punhado e dormir tranquilo, dormir em paz, ter uma vida tranquila do que você ter 2 punhados, se esforçando e correndo atrás do vento. Em Eclesiastes vocês vão ver que fala muito isso, correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? Nada. Você nunca vai alcançar o vento. Existe uma tradução que se chama a mensagem que diz que é como nadar contra a maré.
O que é nadar contra a maré? Contra a maré? É um esforço nulo. É um esforço negativo. Você nunca irá conseguir nadar contra a maré. Então, se você quer se esforçar para ter e para acontecer, aprenda com o sábio a ter tranquilidade com aquilo que você tem e desfrutar de uma vida feliz. Ele segue dando mais algumas propostas. Ao invés da acumulação, quem lembra do tio Patinhas aqui? Quem lembra? Tio Patinhas, ele era o ápice da ganância. Não existia um cara mais ganancioso que o tio Patinhas. Não sei se vocês lembram, ele tinha aquela moedinha número 1, né? Que ele colocava no cofre, no meio da fortuna dele, que foi a primeira moedinha que ele ganhou. Ninguém podia nem relar, ninguém podia tocar. Só que vocês viam a fisionomia do tio Patinhas. Olha a fisionomia dele, que preocupação com o saquinho de dinheiro. Nós temos visto muita acumulação. Nós temos visto uma sociedade injusta que traz a injustiça no seu ambiente por querer coisas de que não precisa. Por querer coisas acima daquilo que lhe é permitido. Né? Agora pare e pense na sua vida. Quanta parte do dia, quantas horas por dia você gasta pensando em coisas que você precisa comprar? Você assustou, né? Porque eu pensei agora, eu assustei. Quantas horas por dia você gasta pensando em contas, em boletos, em como prosperar? Meus irmãos, é grande parte do nosso dia. Nós somos acumuladores por natureza. Só que o que nós precisamos fazer? Qual a proposta do sábio contra a acumulação? Adicionarmos à vida um pouco de diversão. Gente, diversão não é pecado. Diversão é um dos maiores presentes de Deus para você. Não é pecado você sair com a sua família e jogar uma bola igual essa foto. Você tirar um tempo para pescar. Você tirar o tempo para praticar um esporte. Você usar a sua vida de uma forma que você tenha alegria. Não é errado. Claro que se você só se divertir, né, nem o básico você vai ter. Mas você precisa adicionar à sua vida essa diversão. O desfrute. O desejo de ter momentos alegres. Do que só pensar em trabalhar. O que adianta? Qual o princípio disso tudo? Porque Eclesiastes 4:8 diz, havia um homem que, nos nossos dias, são milhares de homens assim, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza, ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho muito ingrato. Trabalhava, até que um dia ele parou. Para quem eu estou trabalhando tanto? Para quem? Por quê? Por que razão eu deixo de me divertir? Por que razão eu deixo de curtir a minha família? Por que razão eu deixo de ir na igreja? Por que razão? Para quem eu vou deixar tudo isso? O sábio diz que isso é correr contra o vento. Correr atrás do vento. Outra proposta, ao invés do isolamento e da solidão, nós temos visto a geração mais individualista da história dessa terra. Isolamento e solidão que nós mais vemos. Né? Hoje, na verdade, o isolamento ele leva um celular junto, certo? A solidão leva um celular junto. Então, na verdade, você não está tão isolado, mas de certa forma você está isolado. Mas nós temos visto uma geração que não se preocupa com os outros, que se preocupa somente com si própria. E ao invés disso, que causa a injustiça, uma das coisas que causa a injustiça, porque cada um busca por si próprio, por suas próprias forças, nós podemos viver plenamente em cooperação. Porque diz Eclesiastes 4:9-10, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ande com alguém, porque mais cedo ou mais tarde você vai tropeçar e você vai cair. Eu vou tropeçar e vou cair. Eu não ficarei deitado. Porque em Provérbios 14:26 diz que o justo cairá 7 vezes, mas de todos ele se levantará. Nós justos, nós que buscamos a presença de Deus, nós podemos cair, ter os nossos tropeços.
Mas nós precisamos de alguém andando ao nosso lado. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Nós precisamos compartilhar do Evangelho, de uma vida coletiva que Jesus nos chamou para ter. Porque 2 aproveitam melhor do trabalho. Vocês gostam de sair sozinho? Eu não gosto de sair sozinho. Vocês gostam de comer um lanche sozinho? Vocês gostam, né, de se divertir sozinhos? Raras vezes a gente fala, hoje eu preciso de um tempo para mim, eu preciso refletir, eu preciso trocar ideia comigo mesmo. Acontece. Mas é muito ruim estar sozinho, meus irmãos. É muito ruim. Pense nisso, reflita nisso. E por último, o Ministério de Louvor pode subir aqui para a gente finalizar. Ao invés da reputação e do poder, valorizamos o trabalho duro e a realização. Pessoal, o que nós mais vemos também nos nossos dia a dia, pessoas que chegaram num patamar e ali estacionaram. Pessoas que através do seu nome conseguiram honra, glória, reputação, são remunerados, observados, amados por isso, mas não servem mais as pessoas. Mas não trabalham mais duro, não realizam mais. O quanto nós vemos isso de pessoas que apenas através do seu nome, né, recebem riquezas. E o trabalhador assalariado, que não tem nome, mas tem braço, recebe tão pouco. Nós vemos isso muito acontecer nos nossos dias, e o sábio também viu. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. Ou seja, um jovem ascendeu ao trono. Ele era amado por todos, mas quando ele chegou ao trono, ele se tornou idoso e acabou sendo tolo, pois não ouvia mais a repreensão. Ele não ouvia mais conselhos. Ele se tornou uma pessoa irredutível. Então é melhor que ele se abstenha do trono. Como trazer isso para o nosso dia a dia? Sempre trabalhe duro, sempre esforce-se para fazer alguma coisa, fazer a diferença onde você está. Pode ser que você já fez muito, pode ser que hoje você já tenha um nome, pode ser que hoje você já tenha um negócio consolidado. Né? Nós vemos no fruto maduro, qual que é o conceito? Ainda velhos darão frutos. Né? Você pode ser uma pessoa sábia, mas você não pode estacionar. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, mas você precisa ainda trabalhar, ainda dar o seu melhor, para que a injustiça não reine. Né? A gente ouve muito pessoas dizendo, isso é um mal do brasileiro, né? Meu sonho é me aposentar com X reais, aí eu não vou fazer mais nada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você tem muita lenha para queimar ainda. Amém? Você que já passou dos 200, você tem muita lenha para queimar ainda. Você tem muito a oferecer no reino de Deus. O reino de Deus não se faz só de gente novinha, que canta pop rock, que fala de maneira descolada no púlpito, ou que tenta pelo menos. O reino de Deus é feito de todas as gerações. Todas as gerações darão frutos. E muito da injustiça prevalece, porque às vezes aqueles que têm sabedoria ficam calados. Então eu te convido a falar. Eu te convido a colocar para fora o que Deus tem colocado no seu coração. E depois dessas dicas que o sábio nos dá, o que a gente pode fazer? Vamos mudar o mundo e fazer uma revolução? Não. Vamos mudar a nossa realidade através do amor demonstrado nas nossas atitudes. Você talvez não vá mudar o mundo. Na verdade, você não vai mudar o mundo. Mas você pode mudar o seu mundo. Você pode mudar o seu ambiente, demonstrando atitudes de amor e de justiça. E você pode começar na sua família, parando de trabalhar tanto e ficar um pouco com eles. Você pode parar tentando dormir um pouco e parar de pensar no dinheiro que você precisa ganhar. A gente sabe que todo mundo passa por situação difícil, meus irmãos. Todo mundo passa, às vezes pensa muito em conta, pensa muito nos desafios financeiros do mercado. Mas tenha paz, tenha paciência, que Deus proverá. Deus proverá. Você vai trabalhar, eu tenho certeza disso. Mas confie em Deus, que Ele fará prosperar a sua semeadura. Aquilo que você semear, pode ser que você não dê tempo ainda de regar. Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai colher. Que você vai colher.
Porque se você confiar nele, essa semente será uma semente eficaz. Não será uma semente de injustiça, mas de justiça. E os profetas clamam por justiça em nome de Deus. Isaías disse: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Salmos diz, 37, desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre, e a justiça habita em Jesus Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vocês querem ser aqui satisfeitos com a justiça de Deus? Vocês querem ser satisfeitos com a justiça de Deus? Pratique a justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus, ele se preocupou com a justiça social, e ele nos diz que faremos obras maiores ainda. Se você segue o Mestre, você pode fazer obras maiores ainda. Se cada um de nós fizermos um pouco, porque nós já temos o caminho. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor. E eu gostaria de te convidar a orar nessa noite. Se coloque em pé. Pode baixar as luzes, por favor. Quero convidar o Ministério de Intercessão para vir à frente. E aqueles que vão começar a sua campanha, primeira semana, quinta, sexta e sétima, também vão poder ter o seu momento. Mas eu gostaria de ler esse versículo que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Nós queremos uma terra sarada. Deus quer uma terra sarada. E o remédio é você. Fala aí pro seu irmão, mesmo no escurinho aí, o remédio é você. O remédio é você. Você quer cura? O remédio é você. Demonstre as atitudes de Cristo nos detalhes. Se você veio aqui, você está pensando num negócio que vai trazer algum desconforto, que vai trazer déficit para alguém, pare agora. Pare agora. Não faça esse negócio. Se você tem gastado seus melhores dias acumulando, ou pensando em acumular, pare agora. Pare agora. Reflita. Pense a respeito de como você ficará após toda essa jornada, sozinho, solitário, sem família, muito provavelmente. Reflita sobre isso. Reflita sobre os momentos que você tem de diversão. Você não relaxa, você não fica tranquilo em nenhum momento. Reflita sobre isso. E pratique a justiça. Ame ao próximo. Doe a quem pedir. Traga uma palavra de conforto àqueles que choram. Abrace aqueles que precisam de consolo. Apenas o seu olhar pode transformar o dia de alguém. Apenas um bom dia, apenas algo que sair de dentro de você, através do Espírito Santo, pode mudar o dia de alguém. Eu sei que existem dias difíceis, dias que a gente está mal-humorado, fechado, eu também sofro com isso. Mas que Jesus Cristo, como nós cantamos, a alegria dele é a nossa força. Nele nós podemos ser alegres e felizes. Isso não quer dizer que você vai virar um animador de torcida, que você vai sair abraçando árvore. Mas eu quero te dizer que você vai ser sal e luz onde você estiver. Eu quero te dizer que você vai ser um farol de justiça onde você estiver.
se você ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo, se você ouvir os ensinamentos de Eclesiastes, e se você, como nós faremos agora, pediremos ao Espírito Santo que confirme isso em nosso coração e nos capacite a viver essa vida de justiça. Vamos louvar ao Senhor com essa canção, enquanto você, primeira semana, quinta, sexta e sétima, vem à frente. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.